Meio Norte. Helder, na verdade a gente vai contar uma história, porque você lembra que em novembro do ano passado, a polícia fez uma operação também nessa mesma região que você acabou citando, ali na região da Vila Irmanduce, e 3 crianças foram resgatadas de um imóvel naquela mesma região ali do Morro do Cambota, Helder. A informação que nós colhemos naquela ocasião é de que aquelas crianças estavam em um ambiente que eram justamente nessas kitnets que eram utilizadas para o tráfico de drogas. Neste ano, a polícia voltou ao local, isso aconteceu durante o dia de ontem, né? Por volta das 10 horas da manhã, nas mesmas kitnets que foram alvos dessa operação e que essas crianças foram resgatadas no ano passado. E os policiais constataram que essas kitnets estão sendo utilizadas para o tráfico de drogas ali naquela região da Vila Irmanduce, na zona sul de Teresina, próximo ao Morro do Cambota. A informação que nós colhemos com a polícia, Helder, é de que nessas kitnets havia venda de drogas, que os policiais se aproximaram do local e aí eles constataram que tinham 2 mulheres, uma delas com passagens pela polícia, que já tinha inclusive sido presa pelo tráfico de entorpecentes. No momento em que a polícia se aproximou para realizar a abordagem às 2 mulheres, eles perceberam que havia outra movimentação na parte interna dessas kitnets. Outros homens que também estavam, 2 homens que estavam no local, foram abordados pela polícia. A informação inicial de que essas pessoas seriam usuárias de entorpecentes, pelo menos se configuraram dessa maneira, não seriam os donos dessa kitnet. Quando os policiais entraram, eles constataram que no local havia substância análoga ao crack e vestígio, Helder, de que nesse local havia ponto de vendas e consumo de entorpecentes. O material foi levado para a central de flagrantes para poder dar continuidade ao procedimento que foi adotado pela polícia para fazer a apreensão nesse local. No entanto, os moradores dessa kitnet, a informação que nós colhemos é de que eles conseguiram fugir dessa abordagem policial, ou seja, eles não foram presos e as pessoas que estavam lá, mesmo com passagens pela polícia, como não eram os donos do local, eles acabaram só prestando esclarecimentos para os policiais militares. A polícia segue monitorando esse local, que seria utilizado, não de hoje, né? Pelo menos 2 operações já foram realizadas somente em 2026, nessas mesmas kitnets, que já são conhecidas pela polícia para fazer o tráfico de drogas. É o mesmo local onde aquelas 3 crianças foram resgatadas no ano passado, no dia 19 de novembro do ano passado. A polícia chegou ao local, percebeu que havia ali o consumo de entorpecentes, conseguiu fazer o resgate dessas crianças e constataram também que a avó dessas crianças seria usuária de entorpecentes. Então, foi nesse mesmo local, próximo ali ao Morro do Cambota, que a polícia conseguiu fazer essa abordagem e identificar que, mais uma vez, essas kitnets são utilizadas para o tráfico de entorpecentes e para, Helder, de uma certa forma ali também, fomentar a criminalidade ali na região da Vila Irmanduce, localizada aqui na região da Zona Sul de Teresina, Helder. Alvo, então, já conhecido da polícia, local já conhecido da polícia por conta de outras ações criminosas. Me lembro perfeitamente desse caso, trouxemos todo o desenrolar aqui, quando essas crianças foram localizadas e foram resgatadas. O local, então, volta a ser alvo de buscas pela polícia. O proprietário dessas kitnets precisa ser chamado, hein, Denis? Precisa ser chamado para conversar com a polícia. Como é que ele está locando esse emprego? Ah, mas não sou eu que estou cometendo o crime. Mas se você loca para uma pessoa que você não sabe nem o histórico... Eu quero saber. Preciso saber se tem algum documento, se tem contrato. Porque não pode, rapaz, no mesmo endereço, a gente tem novamente esta operação policial. Denis Constantino, a casa agora está fechada ou não? Helder, ainda não se tem informações atualizadas sobre a questão desse imóvel, já que a situação lá, como você bem relatou, já tem esse histórico, né? Não se sabe se os moradores dessa kitnet voltaram ao local logo após essa operação que foi feita ontem pela manhã pela Polícia Militar e do 17º Batalhão. Inclusive, Helder, sobre a questão inclusive do Morro do Cambota, que fica ali naquela mesma região. Há algum tempo atrás, nós apuramos com os policiais civis
de que aquele terreno ali que faz parte do chamado Morro do Cambota também é um terreno privado, de que aquele dono daquele terreno ele seria chamado para a polícia para prestar esclarecimentos sobre o trabalho que vai ser feito, porque o próprio Morro do Cambota é utilizado como rota de fuga para criminosos ali naquela região. E você lembra que nós acompanhamos também no ano passado, que nessa mesma região havia uma situação relacionada à guerra envolvendo membros do 1º Comando da Capital e do Bonde dos 40, em que houve inclusive tiroteios que a polícia conseguiu fazer a prisão do Roubacena, que era um membro do PCC que estava solto, tinha sido colocado em liberdade recentemente e estava ocasionando ali alguns tiroteios naquela mesma região. Então, a polícia segue fazendo esse trabalho, inclusive de identificação dos donos desses terrenos para poder fazer essa fiscalização de forma mais intensa. Lembrando mais uma vez, o Morro do Cambota é um terreno privado, a polícia busca saber quem seria ali o dono desse terreno para poder entender o que vai ser feito naquele terreno, já que ele também é utilizado como rota de fuga ali de criminosos nessa região da Zona Sul de Teresina. Da mesma forma, nessas kitnets que já são conhecidas pela polícia. Helder. Obrigado, Denis. Obrigado, Denis, pelas informações. Qualquer atualização, a gente volta contigo, 7h34. Vamos seguindo o nosso programa.